A todos, hoje é dia 18 de agosto de 2025. Hoje nós temos uma proposta aqui bem interessante, eu falar um pouco sobre o trabalho, o que diferencia e tirar algumas dúvidas. Então, antes de começar a fazer a minha apresentação, eu vou trazer algumas respostas aqui que o pessoal colocou aqui no chat, inclusive para introduzir o tema que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, a primeira pergunta que tem aqui é sobre, vamos lá, o que são mesas mágicas? Eu vou procurar responder de uma forma bem objetiva, depois, se for o caso, a gente aborda mais o tema, tá? Mesas mágicas é o nome do workshop. Por que que chamam mesas mágicas? Para chamar a atenção pelo nome, trazendo o conceito da magia e da imaginação, né? Aquele para despertar esse interesse que toda mulher tem. Por isso que se chama assim mesas mágicas, tá? Como elas funcionam? E o que são as mesas psiônicas? Eu não consigo entender. Então, eu vou falar o que são as mesas psiônicas e como elas funcionam, assim eu respondo essas duas perguntas de uma maneira geral. Mesa, por que psiônica, né, gente? Primeiro nome, mesas porque é um tablado, uma coisa quadradinha, um mapa que parece uma mesa, né? Isso é outra história. Agora, por que psiônica? Porque a técnica que nós nos embasamos, pelo menos até hoje, né, o que nós temos aí de estudos que já foram feitos pela humanidade, o que é essa força que faz com que a nossa mente consiga interagir com o gráfico, né? Que capacidade é essa que nós temos de perceber as energias, de movimentar as energias, de nos conectar com outras pessoas, essa nossa capacidade que nós temos aí meio que de telecinese, né? De um adivinhar a frequência do outro, pensa um, o outro liga. Então, isso não é uma coisa nova, né, gente? Isso é muito antigo, isso vem sido estudado ali junto com a psicanálise, tá? A psiônica é uma linha que ela vem de um estudo de como o ser humano usa a sua psique para interferir na realidade, tá? Vários nomes, muitos livros, enfim. Resumidamente é isso. Pegando o gancho Bom, pegando o gancho aí na psiônica, essas mesas, então, na verdade, são mapas, tá? Que funcionam com o poder da nossa mente. Então, são assim que elas funcionam. Aí vem a pergunta aqui: por que que eu mudei o nome de mesas radiônicas para mesas psiônicas? Eu mudei o nome, gente, pelo seguinte: o nome mesa radiônica começou a ter muito conflito com os radiestesistas clássicos, que têm como nome mesa radiônica um equipamento, como vocês conhecem, é um equipamento, parece uma maquininha mesmo, ele é uma maquininha onde você faz, seleciona com alguns seletores, assim, a frequência que vai enviar, serve para duplicar remédio e tal. Então, ela é composta de bateria, tem uma série de mecanismos que a transforma numa maquininha mesmo que transmite pulsos. Porém, é considerado ali uma mesa radiônica. Quando nós entramos com o conceito de que não tem nada naquele papel, né? Não tem bateria, não tem fio, não tem conexões, não tem seletor, não tem nada. Quando nós entramos nesse conceito que, na verdade, tudo é a mente da gente, que vê, que projeta, que transforma, então o que que acontece? Não faz sentido aquilo se chamar radiônica. Então, tanto eu quanto a Aline Mendes até ela acho que foi a primeira mesmo que usou o termo, né? De trocar o nome do que nós chamávamos de mesa radiônica para mesas psiônicas. Por quê? Tem mais a ver com o trabalho que a gente faz do que, na verdade, o que era então até conhecido como uma mesa radiônica. Essa é a diferença. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui. Se tem alguma mudança no sistema RP? Então, gente, eu estou nesse caminho com esse sistema há 26 anos já, quase 27 anos já. A gente fala 25 porque vai arredondando de 5 em 5, né? Mas, enfim.
Depende do tempo que você fez o curso, depende do tempo que você aprendeu. Sim, todas as mesas já tiveram muitas atualizações. As ferramentas elas vão se moldando, né, com a nova consciência, com os novos problemas que vão surgindo. Então, não é sempre tudo a mesma coisa. As ferramentas vão modificando com o passar do tempo. Então, dependendo da época que você fez algum curso, seria interessante fazer um revalida. O que que é um revalida, gente? É um resumão do curso, não é fazer tudo de novo, é um resumão de atualização. Então, tenho todos os revalidas disponíveis. Se tiver alguma aluna minha aqui que quiser fazer um resumão e trocar pelo equipamento novo já, pela mesa nova, então já fica o recado aí, podem fazer o revalida, tá bom? E já pega o certificado novo com já o selo do SIC da Porte, tá? Então, boa noite a todas novamente. Eu sou a Régia Prado, idealizadora do sistema RP das mesas e dos portais Piciões. Sou bem conhecida aqui dentro da linha da área de terapias, tanto no Brasil quanto em Portugal, porque eu vivi muitos anos em Portugal. Tenho aí 27 anos, né? A gente coloca 25 aqui, mas eu já tenho pelo menos uns 27 anos como atuação de formação de terapeutas, com mais de 5.500 alunos. Por que que eu sei que eu tenho mais de 5.500 alunos, né, gente? Porque nós emitimos certificados e esses certificados são registrados. Então, dá para contar exatamente quantos tem. Como é que eu me defino, né? Eu me defino como uma alquimista, como uma artista e facilitadora, né, desses processos, onde eu costumo utilizar a arte, o autoconhecimento e a espiritualidade dentro das minhas criações. Quem sou eu aqui fora, né, das mesas psiônicas? Quem é? Eu sou Regiane Ribeiro do Prado. Então, sou de uma família de 5 irmãos. Eu sou a mais velha de todas, tenho 60 anos e sou mãe de 3 rapazes maravilhosos, como vocês veem aqui na foto. Todos eles grandes artistas também. Uma aquariana, né, com um ascendente em Libra, e isso me traz bastante essa coisa da criatividade. Aqui tem um monte de coisa para vocês lerem sobre a maioria das coisas que eu estudei. Por quê? Só para vocês saberem que dentro dos meus cursos, a linguagem que eu utilizo para poder ensinar essas ferramentas, geralmente são baseadas nas coisas que eu aprendi. Então, tá tudo aí, astrologia, arte terapia, cabala, cromo, todas essas coisas que estão aí. Mas o que eu trouxe aqui nesse slide aqui, na verdade, era para mostrar o jeito que normalmente eu faço as apresentações quando eu vou falar sobre fazer o workshop do Mesas Mágicas. Eu já fiz várias edições do workshop Mesas Mágicas, mas todos presenciais. Então, essa é a primeira vez que eu vou fazer o workshop Mesas Mágicas dentro do contexto online. Então, fica um pouquinho diferente. Então, essa foto aí para mostrar como é que eu faço. Eu gosto de sentar ali num tapete e eu vou contando a história, e eu vou abrindo as mesas, eu vou distribuindo e vou formando ali um contexto para que a pessoa consiga entender desde a criação como elas se desdobraram e como essas mesas atuam, tá? Então, hoje eu trouxe aqui na apresentação de uma forma diferente, exatamente para ficar mais fácil para fazer no online. Antes de passar nessa apresentação, eu gostaria de falar um pouquinho assim sobre o meu trabalho, né? O que que eu faço questão de trazer dentro desse trabalho. Tem uma empresa, né, que chama-se RP, Treinamento e Tecnologia, e uma escola dos cursos online que chama-se o Estado da Arte. Os valores que eu procuro trazer como para os meus professores, para os meus alunos, funcionários, inclusive eu mesma. Liberdade, gente. Eu acho que a liberdade de pensar, de poder agir, a liberdade de ser é muito importante. Bem típico dos signos de Aquário, né? Como vocês bem sabem, mas para mim é uma bandeira que eu carrego de verdade. Confiança. Eu acredito que dentro das pessoas, dentro de cada pessoa, existe alguma coisa muito boa. Que do mesmo jeito que em todas as pessoas tem coisas muito ruins, tem uma coisa muito boa, que é aquela luz essencial que ela é igual em todos os seres humanos, aquela consciência desperta, uma consciência desperta.
Então, quando eu olho para uma pessoa, quando eu converso com uma pessoa, quando eu estou dando um curso, eu olho para cada luz que tem dentro de cada aluno, porque eu quero falar numa linguagem de confiança. Eu confio com aquelas pessoas que eu estou falando, que eu estou transmitindo. Confio que elas estão em condições e maduras para entender aquele trabalho. Respeito, né? Respeitando todas as crenças, todas as religiões, eh, todas as etnias, todas as diferenças, porque eu acho que o respeito, ele é, assim, importantíssimo quando nós pensamos no outro, porque o outro, ele é um reflexo ali do meu mundo, né? E quando eu tenho respeito pelo meu mundo, pelo outro, pelo meu colega, enfim, eu crio um ambiente ali de respeito também, né? Vou falar sobre pioneirismo e inovação. O que que eu procuro trazer como pioneirismo? Eu fui não a primeira, sim, mas a que popularizou a técnica das mesas radiônicas, das mesas psiônicas. Então, tudo que vocês veem hoje aí sobre mesa radiônica e todas essas mesas, na verdade, elas têm uma base dentro desse trabalho que eu iniciei ali em 2005. Mesmo eu tendo iniciado está bem ali no início dessa história, eu trago aqui também, procuro trazer sempre o aspecto da inovação. Quer dizer, que essas ferramentas evoluem, elas não ficam paradas no tempo. Assim como a nossa mente evolui, as ferramentas também evoluem, porque elas são inclusive projetadas para crescer junto com a nossa consciência. Então, por isso que quando chega num certo momento, as mesas param de funcionar como nós aprendemos, né? Porque sua consciência evoluiu e aquilo precisa ser adaptado aos novos valores e aos novos conhecimentos. Então, tem uma frase aqui, né? Guiados pelos nossos valores, construímos uma empresa que impacta positivamente a vida das pessoas e contribui para a expansão da consciência individual e coletiva, que esse, por acaso, é o meu propósito de vida. Dentro da minha equipe, né, eu tenho uma equipe pequena, uma empresa assim bem familiar, sou eu e minhas duas irmãs, então a Renata é a minha secretária geral, a que cuida de tudo, de todo mundo, suporte, ela é ali, sabe, o braço direito. E a Rosângela está mais ali nos bastidores, com os certificados, com os documentos, ela fica ali mais nos bastidores trabalhando. E eu aqui na frente, fazendo aula para vocês, tá? Vou falar um pouquinho sobre as conquistas, né? Eu gosto de falar sobre as conquistas porque para mim as conquistas elas são como um convite a continuar a fazer esse trabalho. Então hoje, né, eu já sou credenciada pela Aporte como terapeuta, também em Portugal. Tanto que os meus cursos, eles são um pilar da própria Aporte, onde nós vamos falar de psiônica, porém, nós estamos dentro do guarda-chuva ainda da radiestesia e da radiônica, tá? Acho que foi em 2023, se não me engano, se não me falha a memória, que nós conseguimos a chancela internacional do certificado. Então, isso quer dizer o seguinte, a partir de agora, todos os cursos saem com uma chancela, que é uma numeração que é reconhecida pela Aporte, que é emitida, na verdade, pela Aporte, que é a Associação Portuguesa dos Terapeutas Holísticos. Então, além de você ter o curso, ter um reconhecimento na ABRAT, porque é na ABRAT que ele é registrado, mas quem emite a certificação, que não estamos mais fazendo emissão de RDA, que é esse registro, e sim agora de um SIC, tá? Que é um curso que tem uma chancela. E esse SIC, ele é exclusivo, não para cada curso, para cada certificado. Eu adoro mostrar esse mapa. Esse mapa aqui é minha alegria. Quando eu estou triste, eu olho para ele. Quer dizer, é uma imagem, é o print do mapa que eu tirei hoje. O print que está no meu mapa, se vocês entrarem lá no meu site, colocar ali em atendimentos, tem ali mapa, vocês vão localizar esse mapinha. Esse mapa é meu orgulho, porque eu olho para ele e eu vejo tão longe
aonde a gente conseguiu chegar, né? Estamos nos 5 continentes, então eu olho para isso, eu fico muito feliz. Eu me sinto assim, olho para ele, eu me sinto mãezona. Eu falei, nossa, que bacana, né? Tantos lugares onde eu consegui esse trabalho chegar e quantos locais esses trabalhos estão ali atuando. Vocês conhecem muito bem nas mesas rosa, azul, na verde, nós temos esse símbolo que é o símbolo da flor da vida, desculpa, o símbolo do disco, né, de uma pétala, de uma flor de lótus. Esse disco, dentro de todas as nossas ferramentas, ele chama-se disco solar. E ele vai falar sobre os raios, tá? O que que eu tenho atenção para vocês aqui nesse slide? O que tem por trás dos raios. Porque nós demos muita atenção para quê? Para os raios em si. Mas eu quero que vocês prestem atenção o que tem por trás dele, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Tá vendo assim? Parece um arco-íris assim, misturado. O que tem por trás desse arco-íris, o que tem por trás, né? Então, vou abrir um pouquinho mais os bastidores aqui para vocês. Tem um esquema que chama-se evoluir pelo amor. Então, você já conhece, quem já são minhas alunas conhece. As ferramentas são feitas para evoluir pelo amor. O que que é isso, né, afinal de contas, né? Então, dentro desse conceito, desse colorido, nós estamos falando aqui de níveis de consciências, como vocês já devem ter ouvido falar. Não são vocês que escolhem as mesas, são elas que escolhem você, né? Inclusive, hoje, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês. Durante a apresentação, eu quero que vocês vão observando cada pilar, qual deles que te toca, que te chama. Anotem, porque depois, no final da nossa reunião, nós vamos fazer uma pequena atividade, tá bom? Bom, trazendo então aqui esses níveis de consciência, essa frase que fala sobre evoluir pelo amor, porque são ensinamentos, são coisas que nós podemos aprender sem precisar que a vida bata na gente. Sabe quando você ouve um conselho da mãe, um conselho do pai, filha, não faz isso, porque tal coisa, isso, aquilo, e a gente vai e faz mesmo e quebra a cara? Então, podia ter aprendido sem quebrar a cara. Eu acho que evoluir pelo amor é ouvir o conselho da nossa alma. Então, eu trago, né? Associando aquele lindo arco-íris, desmembrando-o, nós temos aqui 6 pilares aqui dessas cores, 6 cores aqui representadas, que são esses portais. Vocês conhecem muito bem essa imagem da minha página, porque ela é a capa da minha página, provavelmente vocês já devem ter visto muitas vezes. Seria assim a exposição, é a vitrine, né? A exposição das ferramentas, todas elas na sua condição última atualização. Vamos desmembrar mais um pouquinho essas cores para a gente entender um pouquinho sobre esses pilares. Então, agora que eu não vou falar sobre as mesas radiônicas, e sim como elas estão organizadas em pilares e entender o que são esses pilares. Então, é uma visão dessas ferramentas, das mesas, mas uma visão ali superior. Eu não vou aqui necessariamente ficar falando o que uma mesa faz, o que a outra mesa faz, quantos chips ela tira, quantos implantes, quantos relacionamentos ela resolveu. Eu vou falar de como é que isso mexe mais a fundo, tá? Cada pilar desse, que cada uma dessas mesas estão ali enraizadas. Por que que eu quero trazer essa linguagem aqui hoje, pessoal? Por que que eu escolhi hoje para trazer essa linguagem? Como eu estava brincando ali no início da nossa apresentação, por que que eu mudei o nome de mesa radiônica para psiônica? Exatamente para sair daquela mesmice do que nós já estamos acostumados, né? Sendo termos que já são conhecidos, que já são consagrados por outras técnicas, embora ela seja ali uma vertente, né? Tenha como base, ela realmente não podem ser consideradas mesas radiônicas. E também vou fazer uma proposta de sair também do termo psiônica, porque quando nós estamos falando em psiônica, nós estamos falando desse poder pela mente, pela nossa capacidade de olhar, observar e alterar essa realidade, mas nós estamos falando muito mais de que uma técnica que se estuda há centenas de anos. Nós estamos falando da nossa consciência hoje, como eu vejo e como eu percebo as coisas hoje.
não dá para ficar se apegando em coisas muito antigas. A gente tem que olhar o novo. Como nós temos que nos habituar hoje em dia com a inteligência artificial, nós também temos que nos habituar a olhar o novo, né, gente? Bom, então eu dividi aqui aquele arco-íris, tudo misturado, tá bom? Por alguns pilares que são representados aqui por aquelas mesas. Eu vou falar sobre esses pilares aqui, eles estão separados por cor. Pode ver, o azul está aqui, o verde está aqui. Só para vocês entenderem aqui a conexão que eles fazem entre si, entender esse esquema, tá? Porém, a apresentação deles aqui vai ser por cor, por ordem de chegada. Então, vamos falar sobre esse pilar rosa, né? Onde tudo começou. Então, começou tudo ali em 2004, 2005, foi o tempo que tudo foi elaborando, e aonde chega esse primeiro pilar que se propõe, que é esse pilar rosa. Quem que chama esse pilar? Quem chama quer dizer o seguinte: quem são as pessoas que são chamadas por essa frequência disponível, por essa frequência que está disponível para nós terapeutas podermos trabalhar? Então, não falei para vocês que a mesa nos chama? Então, que pilar é esse? Quem é chamado para trabalhar com esse pilar? Então, vamos lá. Aquelas pessoas que chega um momento da vida, elas sabem que elas têm uma energia dentro delas, percebem. Falei, eu tenho uma energia nas minhas mãos, eu tenho uma energia dentro de mim que eu preciso utilizar para alguma coisa. Então, é um movimento de uma energia interna que se apresenta, que a gente sabe que precisa utilizar aquilo para fazer alguma coisa. Então, esse pilar chama esse tipo de pessoa. Chama também muitas pessoas, né, quem tem alma de terapeuta, aquela coisa, aquelas pessoas que se sentem bem em ajudar o próximo. Sabe aquelas pessoas que quando você faz algo por alguém, parece que não tem preço, sabe aquela coisa do cartão de crédito? Não tem preço que pague a satisfação que eu sinto em saber que eu fui participante de algo bom na vida de uma pessoa. Então, quem sente essa realização também vai ser chamado por essa mesa. Mães que ajudam a cuidar da energia de si mesmas, da família e até dos pets. Por que que eu coloco aqui mães? Porque o que me trouxe para dentro dessa descoberta, dentro dessa ferramenta, foi o fato exatamente de eu estar procurando ferramentas para quê? Para cuidar dos meus filhos, dos meus pets, da minha casa, da minha energia, porque eu já tinha consciência de todas essas coisas da energia, e é um momento que a gente começa a procurar a saber as coisas. Vou fazer um curso de Feng Shui, vou fazer um curso de Reiki, vou fazer um curso disso, daquilo, porque é um momento que a nossa alma está chamando para aprender algo mais para que nós possamos usar para a gente. Então, não é aquele momento em que você entrega a sua energia para a pessoa, fala assim, olha, tira um tarô para mim, olha, faz uma mesa para mim. É um momento de descoberta em que você quer mexer ali com a sua própria energia, onde você confia em você, entende? Como operador, né? Então, isso é o que o pilar são as pessoas que esse pilar rosa atrai, né? Atrai para trabalhar. E depois que elas foram ali atraídas e já começam a trabalhar com aquelas ferramentas, o que que elas podem fazer pelos outros, né? Então, o que o operador, como você como operador de uma dessas mesas, você pode oferecer? E uma coisa é o que nós ganhamos, né, como consciência dentro daquele processo, porque o ganho é muito grande. A grande sacada dessas cores, desses pilares, é a gente entender que cada pilar desse representa um nível de consciência que nós elaboramos, que nós exploramos, que nós aprendemos, que nós nos iniciamos e que nós aprendemos a lidar com aquilo. Então, a nossa mente, a nossa consciência, ela vai se aumentando mais um pouquinho, e vai aumentando mais um pouquinho, porque o nosso universo vai se expandindo conforme aquela imagem que eu coloquei. Então vamos lá, o que que você vai fazer como operador? Você vai poder oferecer harmonização energética, individual e familiar, quer dizer, todas elas, gente, todas essas mesas, todas as ferramentas, você aprende para si, ganha consciência, se capacita e atende o outro.
Por isso que ele atende esse quesito de você ficar, ficar feliz, satisfação, tanto energética, satisfatória, quanto financeira mesmo, de fazer atendimentos. Com essas ferramentas que tem dentro do Pilar Rosa, a gente pode fazer aqueles atendimentos mais clássicos que todo mundo faz. Limpeza, organização, alinhamento de chakras, fortalecimento de todos os corpos, cura de doenças, que tira chip, implantes, nós, maldições, familiares. Sabe aquele lixo todo energético que a gente conhece, né? Como identificamos são os problemas que os nossos interagentes trazem. Então, é uma mesa, é uma ferramenta que dá para você trabalhar com tudo isso. Tem o ganho do operador e o ganho do que você vai poder oferecer como ferramenta. Quem abre esse pilar é a mesa rosa que chegou a mesa rosa dourada que chegou em 2005. Então, todo esse trabalho começou, esse primeiro pilar, ele se apresenta, né, com a mesa rosa, é ela que abre o pilar. Hoje, dentro desse pilar de operadores, o que que nós temos dentro desse curso? Além dos cursos introdutórios, porque tanto nesse quanto nesse, sempre tem um curso introdutório antes, que é para entrar no assunto, tem algum tema relevante. Então, além dos seus respectivos introdutórios, nós temos dentro desse pilar cor-de-rosa a mesa rosa dourada e o portal Psion Despertar. Aí, antes que vocês me perguntem, eu vou explicar qual a diferença de uma mesa e qual a diferença de um portal, né? Então, portal psion ou mesa psiônica? Nós vamos encontrar isso a partir de agora, em todas as vezes que eu vou falar, então seria interessante perceber a diferença. Quando nós estamos falando de uma mesa, nós estamos falando disso que veio da história da mesa radiônica. Então, chamou mesa psiônica, né? Por isso chama mesa psiônica. Então, por quê? É aquela ferramenta, aquele mapa aonde a minha mente atua, lá eu escolho, lá eu meço, lá eu ativo, lá eu encerro, tá? Então, são as mesas psiônicas. Aqui eu estou no controle, eu estou no comando, e o tempo todo eu estou usando radiestesia para perguntar, para perguntar, e ao mesmo tempo estou ativando ali a psiônica com a intenção de enviar. Isso aqui, eu estou no comando. Conectada com o meu eu sou, eu estou no comando. Quando você passa para um nível portal, gente, eu estou falando bem aqui porque é a mesma coisa em todas as outras, tá bom? Quando eu pego a mesma arte e transformo ela e ela vira ali um portal, qual a diferença que ela tem como ferramenta? Esse aqui meio que trabalha sozinho. Então você meio que é meio, né, uma expressão até meio estranha. Você faz algumas conexões, as conexões são diferentes, o modo de atuar é diferente. Lá eu ativo, atuo, pergunto. Aqui eu observo e canto. O canto no sentido de eu exploro, eu explico, eu leio aqueles campos que estão acontecendo e vou dando esse feedback para o meu interagente. Quem é o meu interagente? É a pessoa que eu estou atendendo, tá bom, gente? Então, aqui eu estou no controle. E para trabalhar com esse aqui, eu vou meio que sair do controle e vou passar a ser mais observador. Isso aqui meio que trabalha sozinho e aqui eu estou o tempo todo ativando. Então, dentro do pilar rosa, nós temos a mesa e temos o portal. Por que que surgiu essa diferença aqui da mesa e o portal? Por que que a Regia inventou isso? Porque aqui no meio desse caminho aqui, entre uma mesa e outra, aconteceu o portal de Sirius que fez com que todas as mesas se levantassem como portais. Então, para você aprender a trabalhar um portal, você precisa dos conhecimentos anteriores da mesa. Porque para que você consiga ler, entender e ver esse campo vivo atuando, você precisa já conhecer os mecanismos básicos, senão é um salto, fica aqui um elo aqui faltando para fazer essa convecção, essa conexão. Bom, vamos lá.
Em 2012, nasce o pilar azul celeste, que se chama mestria. Cada pilar tem um nome e cada pilar tem uma cor, tá? Então, o pilar azul celeste, ele se apresenta para mim ali em 2012 com o nome da mestria. Então, quem que esse portal chama? Quem que esse pilar chama? Sabe aquela hora que você já sabe que todas as encrencas que acontecem na tua vida, na verdade, está dentro de você? Você já descobriu a sombra? Sabe que ela existe? Sabe a força que ela tem? Porém, não consegue lidar com isso? Não sabe como lidar com isso? Então, essa mesa, esse pilar, ela vai chamar essas pessoas, porque ela é a ferramenta certa que vai fazer com que você consiga fazer esse processo de olhar para dentro de si, identificar seus traumas, suas sombras e trabalhar para conseguir trazer isso à consciência, para que seja ganho de consciência, como cair os véus, como cair os nossos véus, e a gente consegue ver, sentir as coisas diferentes. Então, nós pegamos ali um trauma, trazemos ele para o nosso consciente, para que aquilo se transforme em consciente, deixe de ser sombra e passe a ser luz. Então, essa mesa, ela é uma mesa que vai te chamar para quem está pronto para fazer o caminho para dentro, tá? E terapeutas, né? Que já têm esse conhecimento de psicanálise, de psicologia, de sombra, dos conceitos de Jung, já conhecem esses conceitos todos, já estão bem enraizados lá na profissão deles, onde eles vão poder trabalhar, no caso, com esses arquétipos, quando identificados dentro ali de uma sessão de psicanálise ou de psicologia, seja lá qual for. Bom, isso é para quem chama, né? As pessoas que vêm não são só porque elas querem trabalhar como uma terapeuta dos traumas das pessoas, e sim porque elas estão prontas para olhar para dentro de si e virar essa chave. O que tem errado dentro de mim, onde está e como eu viro isso. Não são com técnicas eu só ativar, não, tá, gente? Essas mesas, elas têm que promover um ganho de consciência. Que se não tiver um ganho de consciência, é superficial, é da boca para fora, não é verdadeiro, não produz efeito. Fica blá, 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 não funciona. Eu sou isso, eu sou aquilo, quando reza e decreta. Para com isso, gente. O negócio tem que ser de dentro para fora, tá? Bom, o que que nós vamos poder oferecer, né, como operadores da mesa? Então, a partir do momento que eu entrei nesse pilar, que eu já trabalhei todos esses conteúdos dentro de mim. Logo, quando alguém vier com algum desses conteúdos para que eu possa atendê-la, se é que eu vou fazer isso profissionalmente, eu consiga até identificar os conteúdos internos dele. Porém, não vão entrar em sintonias com os meus próprios. Por quê? Porque eu já trabalhei ele antes. Aqui nesse curso, a gente entra bem no conceito do espelho, do efeito espelho, né? Daquela pessoa que se acha que ela é uma esponja. Por que que ela atrai tudo para ela? Por que que ela atrai tudo para ela? Porque o imã está lá dentro. A grande sacada é você conseguir identificar esses gatilhos e desativá-los. Bom, tudo isso está dentro da rede cristalina. Então, nós podemos fazer, por exemplo, atendimentos aonde você vai se preparar dentro ali desse pilar, depois desse momento que você fez esse trabalho interno, você vai estar preparado para ajudar as pessoas a tratarem seus traumas, tirar aquela energia pesada do medo, da angústia, do luto, do ódio, da raiva, da mágoa. Então, você vai ter uma ferramenta que, em atendimento, você vai conseguir fazer com que a pessoa consiga se aliviar desses sentimentos que são tão pesados para a existência humana, né? Vamos ver aqui mais. Quem abre esse pilar foi a Rede Cristalina em 2012. Então, essa é uma das ferramentas que nós temos dentro desse pilar, já trazendo aqui.
a MP Rede Cristalina aqui, e o portal Psion Rede Cristalina. Não preciso explicar de novo a diferença, né, gente? Já sabem. A mesa, eu estou ali no controle, mesmo no controle no sentido de que eu estou conectado, trabalhando naquele coisa, então eu estou ali envolvida naquele trabalho. Nessa mesa aqui você vai, essa mesa aqui não trabalha com pêndulo, só que esse pilar do azul celeste, ele faz com que a gente se dissocie das ferramentas o máximo possível, da voz, do falar, do barulho, das ferramentas que nós precisamos. Ele é um convite para o nosso interior, né? Então, ele é essa primeira ferramenta, essa primeira proposta que você não utiliza pêndulo. Aqui você vai utilizar cristais como ferramentas e as suas mãozinhas. Sabe aquelas pessoas que sentem que tem aquela energia nas mãos e não sabe como é que lidar com aquilo? Põe aqui na rede cristalina que você vai ver o que que acontece. Fazer verdadeiras cirurgias espirituais. E o portal tem a mesma pegada, vai falar dos mesmos conceitos, só enquanto aqui é do macro para o micro, quer dizer, do micro para o macro, de dentro para fora. Esse aqui vai trazer o contexto do macro para o micro, tá? Então, da rede interna aqui, da flor da vida para a rede planetária. E aqui, da rede planetária para a flor da vida. Gente, esses portais são fascinantes. Vamos falar sobre o pilar azul do alquimista. Esse nasceu em 2013. Quem que o pilar azul vai chamar? Vai chamar aquelas pessoas que já estão ali com vontade ou prontas ali para resolver sua vida, sabe? Tipo assim, agora eu quero fazer, agora eu vou resolver. Eu estou no momento em que eu vou me movimentar, no momento em que eu vou fazer, naquele momento em que eu faço acontecer, naquele momento em que eu já não estou mais muito bloqueada ali pelos meus medos. Ele vai me puxar sempre assim para aquela coisa que eu estou mais segura, eu estou mais profissional, eu posso ir além. Então, o alquimista, ele vai exatamente chamar o teu alquimista, porque todos nós somos alquimistas, né? A alquimia é uma a alquimia, o estudo da alquimia está na história da humanidade. Nós somos aqui os novos alquimistas. Então, dentro desse pilar azul, ele não chama o alquimista à toa. Ele sempre vai chamar aquelas pessoas que estão naquele momento de o desenvolvimento do seu próprio ser, da sua própria carreira, do seu atendimento, do como posicionamento como terapeuta, enfim, é essa pessoa que já está com tem mais ferramentas, aqui já temos um mago aqui trabalhando, né? Vamos lá. E o que que oferece como operador, né? Então, ela vai atender essa necessidade dessas ferramentas, da manipulação desse conhecimento todo que a pessoa já adquiriu nesse ponto, e vai, eh, com isso, unir numa única ferramenta para que você, como um operador profissional de mesa, você possa fazer problemas focados no dia a dia, no meu trabalho, na minha família, quer dizer, do seu interagente. É o trabalho, é a família, é a sociedade, é o contrato, é o colega, é o amigo, é o irmão, é o relacionamento, é tudo. Sabe aquelas coisas do nosso dia a dia. Então, esse pilar, esse alquimista, ele vai se entrosar bem dentro desse meio e vai trabalhar com todas essas energias, com ferramentas que leves, fáceis. Quem abre esse portal? Quem abre é a mesa psiônica, O Alquimista, em 2013. Então, depois, gente, tem histórias e mais histórias para se contar sobre cada um deles. Se eu entrar na história de cada um, depois a gente vai acabar perdendo o foco daqui. Mas todas essas histórias estão ali dentro dos cursos, dentro do YouTube, uma a uma, como veio, quando veio, quantas pessoas estavam envolvidas, quando aconteceu, em que lugar que foi o ancoramento, quem estava envolvido, quais foram as energias que foram trazidas, isso está tudo ali dentro das formações, tá? Então, o alquimista chega ali em 2013, ele abre esse portal, e hoje, dentro dessa formação, que é considerado o pilar azul, nós temos a mesa psiônica,
o Alquimista, e o Portal Psion, o Alquimista. Agora, aqui já dispensa mais apresentações, vocês já entenderam a diferença de uma mesa e de um portal. Só que aqui eu não tenho aquela máscara, né, da mesa rosa, porque a mesa rosa ela traz muitos arquétipos ainda, bem para aquela coisa do despertar, né? O alquimista ele é como se fosse um raio-x, ele está me mostrando o que tem por dentro, o que há por trás das outras coisas. Então, Pilar Verde vai falar ele chama-se Casa Viva. Ele começou a ser construído ali por volta de 2014 e ele terminou em 2018. Todas essas mesas, todos esses pilares, ele tem a data que ele chegou, né, a data que ele se manifestou, que ele ancorou, e ao mesmo tempo o tempo que ele demorou para ser desenvolvido ao longo do tempo, porque ele não chega como uma ideia pronta, um pilar desse, ele vai se desenvolvendo com o tempo, né? Então, se eu contar como a primeira parte que ancorou esses pilares de consciência, então, dá média de 2 anos a 4 anos na construção de uma ferramenta, tá? Não do pilar inteiro, de cada ferramenta de dentro do pilar. Então, cada mesa aí demora de quando chega até ela ser tá pronta, vamos assim dizer, alinhadinha, uma média de 4 anos, de 2 a 4 anos, dependendo da ferramenta. Então vamos ver aqui quem que o Pilar Verde vai chamar, né? As pessoas que já perceberam que o quintal da casa delas não é o limite, não é o seu limite. Que a nossa rua é nossa casa, nosso bairro é nossa casa, o nosso estado, o nosso país é nossa casa. Então, quando você começa a sair do limite territorial do seu limite da tua casinha, da chave da entrada da tua casa, e você começa a perceber o mundo como sua casa também, onde você vai, onde você desloca, onde você come, onde você trabalha. Então, quando você sai um pouco daquele mundinho e começa a perceber Gaia, né? O quanto que Gaia nos oferece, o quanto o planeta nos oferece, quantos continentes, quantos países, quantas culturas. Então você começa já a interagir com o planeta como um organismo vivo. Vocês que já estão acostumados, vocês que falam com planta, vocês que falam com bicho, que eu sei que tá cheio de gente aqui que fala com planta, fala com bicho, essas doideiras a gente já está acostumado, né? São essas pessoas que são atraídas por esse pilar verde, porque é como se fosse ali a consciência de Gaia ali te trazendo uma ferramenta para trabalhar na mesma sintonia. Como é que a pessoa sabe disso também? Quando tem sintonia, quando gosta de trabalhar com casa, quando gosta de trabalhar com ambiente, quando está ligada a causas animais, sabe, a pessoa já tem uma tendência. Então, essas ferramentas, elas vêm para quê? Esses pilares. Ele traz dentro desses pilares ferramentas que facilitam a nossa vida de acordo com as escolhas que nós já fizemos. Bom, o que que eu posso fazer como terapeuta, né? A partir do momento que eu aprendi isso, o que que eu posso falar? Eu posso fazer harmonização de ambientes, de casas, espaços de conveniência. Posso fazer diagnóstico energético, aplicação de domoterapia, né? De trabalhar com uma casa, energeticamente falando, o mapa sendo o território. E trazer, né, vários equilíbrios para o lar. Quando a gente fala de casa viva, nós estamos falando de casa, planeta, nós estamos falando de todos os reinos, de todas as dimensões, nós estamos falando de casa, estamos falando de animais, de cristais, de flores, de florais, de tudo que vocês conhecem, que está ligado dentro dessas consciências. Quem abre, né, esse portal verde, esse pilar verde, é a mesa Casa Viva, que nasceu ali em 2014. Ficou ali, acho que até um 2018. Essa durou bem uns 4, 5 anos, viu, gente? Essa foi um parto. Quais são as ferramentas que fazem parte desse pilar verde, né, dentro dessa construção? A mesa verde, como as mesa psiônica Casa Viva, o portal Casa Viva, que a diferença eu já expliquei aqui para vocês, o contexto é o mesmo.
aqui eu atuo, aqui eu observo. Então, é uma construção. O que tem diferente essa mesa, um pouco mais claro dentro dessa mesa do que as anteriores. Ela aqui tem uma ferramenta que chama-se Coração de Gaia. Essa ferramenta, ela que faz essa também capacitação das ferramentas atuarem no macro quanto no micro. Então, as mesmas ferramentas que nós temos aqui, elas atuam dentro da casa quanto fora da casa, em todo o entorno, no quesito, dentro e fora. Mas quando eu digo fora, não é fora ali nos seus vizinhos, é fora no contexto de a casa na sua, em uma dimensão superior. Ele faz essa ponte entre o macro e o micro também, como nós vimos ali na rede cristalina. Ah, e aqui nós temos também, junto com essa formação do Pilar Verde, o selo Casa Viva. O Selo Casa Viva é um projeto que está em andamento para 2026, mas eu já estou formando os terapeutas que vão trabalhar nesse pilar verde, tá? Então, eu já comecei a formação. Então, esses 3 cursos já estão gravados. Esse estou terminando de gravar essa semana. Esse estou terminando de gravar essa semana. Esse nós vamos regravar para esse curso, para esse pilar verde ficar redondinho. O pilar violeta, ele vem trazendo as mesas psiônicas, a mesa psion universal. Quem são as pessoas que são chamadas para esse curso, gente? Você, que já é terapeuta, que já trabalha com um grupo de gente, tem grupo de mulheres, trabalha com grupo de mulheres, que faz live no YouTube, que faz encontros, sabe aquelas terapeutas já que promovem essas rodas de mulheres de encontro, terapeuta, quem trabalha com muita gente, quem trabalha com na assis- no cargo público, atendendo muita gente, quem trabalha dentro de hospitais que tem. Sabe aquelas pessoas que normalmente no local onde elas trabalham estão envolvidas muitas pessoas simultaneamente, aonde o campo é maior e mais denso para poder atuar com esse campo? Então, são essas pessoas que esse pilar ele vai atrair. Porque as ferramentas daqui elas têm uma conotação mais para trabalhar com o coletivo. Então, como elas têm uma dimensão de uma visão maior, onde você tem que se dissociar mais do problema e trabalhar aquilo como uma coisa maior. Aqui a gente entra nos conceitos de campos mórficos para poder atuar, tá bom? Que é muito comum que a gente trabalha com isso em constelação, em apometria, mas enfim, é um conceito que nós trabalhamos bem aqui dentro desse pilar violeta. Essas ferramentas estão preparadas para essas pessoas que lidam com muita gente, ou que sustentam a energia de muita gente, líderes de empresas, essas coisas, ferramentas para que ele atue em um campo superior, para que ele tenha os resultados mais efetivos, tá? Do macro para o micro. O que que você vai. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Aqui fala, terapeutas que desejam expandir o alcance do seu trabalho para todos os reinos. Isso aqui fica meio que subentendido, né, gente? Porque está falando dos temas das ferramentas, tá? O que que você vai poder oferecer? Dentro, vamos pegar num contexto desses de trabalhos de retiros, onde tem grupos de mulheres, grupos presenciais. Então, o que que você vai poder oferecer? Um portal onde você vai abrir dentro das suas atividades para interação com o grupo. Então, dentro desse curso, você vai aprender a fazer trabalhos em grupos com as dinâmicas dos próprios grupos, né? Trabalhar ali com o sagrado feminino, com o sagrado masculino, com o ritual da lua, do fogo, da água, da terra, enfim. Todo mundo que trabalha com rituais, com grupos, com gente, você vai ter uma ferramenta para que você leve nessas atividades e essas ferramentas elas vão ali sintetizar o seu trabalho, vão selar e vão sustentar especificamente esse trabalho, trazendo a energia que você quer não só para você, mas sim para que todos saiam do retiro, da vivência com a energia de crescimento, né? Porque às vezes a gente vai e participa de algumas coisas que, em vez de a gente sair bem, a gente sai drenado. Então, a função é exatamente sustentar esses trabalhos em grupos, tá? Então, o que que você vai poder oferecer?
Exatamente, também trabalhos em grupo, né? Onde você vai trabalhar não somente, por exemplo, uma pessoa que está dentro de um hospital, e sim um hospital inteiro, e sim uma rede de hospitais inteiro, ou tratar todos os hospitais, por exemplo, que estão dentro de um estado, dentro de um local. Quando você vai falar de uma casa, você não vai falar de uma casa, você vai falar, se calhar, de toda a cidade que ela está, ou ainda mais. Então, as mesas psiônicas, esse pilar violeta, ele sempre vai te dar um olhar do macro para o micro, para você trabalhar em grande escala vibracional para sustentar todos os trabalhos a nível individual. As mesas que abrem esse pilar, né, que sustentam esse pilar. Então, é a mesa Psion Universal. Gente, essas mesas, elas são assim mesmo. São vários quadradinhos de 30 centímetros feitos, confeccionados em lona, como se fossem ali pequenos tapetinhos, que em cima deles nós promovemos toda a magia, né? Então, são 8 escudos dentro desse pilar. São 8 escudos, e esses escudos são divididos em duas de quatro. Na primeira, nós temos os 4 elementos, que é terra, água, fogo e ar, representado por essa mesa azul, verde, marronzinha, azul claro, representam os 4 primeiros elementos, já de uma forma expandida, tá? Não como nós os conhecemos, mas sim como princípio ativo dentro da alquimia daquele elemento já refinado para poder trabalhar. E no outro bloco nós temos o mais 4 MPUs, que nós chamamos de o grupo das Mães Sagradas. Então, essas 4 MPUs que fazem parte desse segundo bloco, que chamam-se Mães Sagradas, elas surgiram a partir da construção desses 4 elementos. Então, quando você vem fazer o curso da Mesa Psion Universal, que está dentro do Pilar Violeta, se você está sendo chamado pelo Pilar Violeta, são esse conjunto de 8 discos solares, ou 8 escudos, como nós chamamos, que para funcionar eles são iguaizinhos, mas você vai mudar a energia daquilo que você vai trabalhar. Lembra? Tudo sempre pelo coletivo. Mais um pilar que nós temos agora, que surge ali em 2018, o pilar amarelo. Quem vem para esse pilar amarelo, né, gente? Eu digo que o portal de Sirius, ele é assim. Se eu pudesse falar que como é que eu fiz todas as ferramentas, se elas foram num processo de canalização, foram muito sutis. Vieram como ideias que eu fui construindo, coisas que eu fui aprendendo, elaborando, requintando, agregando valor, né, gente? Porque isso tudo não sai da minha cabeça, né? Essas mesas não têm essas forças todas, não tem essa consciência viva toda que nós estamos acostumados dentro dessa coleção à toa. Não é porque a Régia é poderosa, porque a Régia é a bambambam bam, bam do espaço, não é nada disso. É porque cada ferramenta que eu faço, cada ferramenta que eu recebo, como eu expliquei para vocês, elas têm aí 2 anos média de elaboração, e são elaborações que, como eu falei, tem muitas pessoas envolvidas, não é só eu, não. Eu venho ali como a bandeirinha. E aquilo vem agregando, agregando. Então, por isso que essas ferramentas são vivas, porque elas trazem conteúdos e aquela luzinha de todas as pessoas que passaram por esse processo durante a construção desses portais. Quem que vai chamar o Portal de Sírios, né? O Portal de Sírios vai chamar aquelas pessoas que em algum momento já tiveram conexão com a sua divina presença. Sabe aquelas pessoas que já passaram por algum momento na vida, uma vez ou várias vezes, que teve uma conexão ali real? Ou as pessoas que estão quase ali, sentiam que é uma conexão real com a sua divina presença, daquelas que o coração dispara, daquelas que você perde a voz, daquelas que os véus caem e você não sabe se você ri, se você chora, porque uma hora que parece que faz ali um ritmo, um encaixamento, aquilo entra em você e cai a ficha de uma maneira que você fala, caem os véus. Então, é um momento da conexão real com o seu self, com sua divina presença. Quem já teve isso é firmemente chamado pelo Portal de Sírios, porque ele vem chamar para que você venha sentir.
isso com mais frequência, né? E saber conseguir fazer com que esse canal seja mais fácil, né? Não seja tão difícil. Então, ele vem trazer essas pessoas que ou já viveram isso, ou que sentem que, tipo assim, eu preciso ter essa conexão verdadeira. Não basta mais eu ficar ouvindo sobre isso, a minha mente já está cansada de saber, mas isso ainda, tipo, não encaixou em mim, não aconteceu. Portal de Sirius, esse pilar amarelo, ele vem chamar isso, gente. Usar o portal de Sirius esse como uma ferramenta que simboliza uma chave de acesso à sua conexão com a sua divina presença. É isso que eu posso explicar do portal de Sirius. Não existem palavras para justificar, para elaborar, para explicar o que é trabalhar com o portal de Sirius, tá? E como é que você vai, depois que você faz uma ferramenta dessa, que você fica assim, faz fissurado por aquilo, porque é muito bom trabalhar com o Portal de Sirius. O Portal de Sirius, ele vai falar sobre os arquétipos do inconsciente coletivo, vai falar sobre Jung, vai falar sobre... Ele é um mapa bem arquetípico, tá? Ele é um mapa bem arquetípico. Então, quando você entra dentro daquele arquétipo, é como se uma biblioteca se abrisse e vários insights vão chegando ali para você. E do mesmo jeito que essas fichas caem para gente com a leitura e o trabalho dessa condição arquetípica, também é a mesma coisa quando você vai atender uma pessoa. Ela sempre fica com a sensação de que eu não entendi muito bem, mas eu sei que deu certo, porque alguma coisa mexeu dentro de mim. Então, você vai levar para o atendimento do consultório, o Portal de Cílios. Ele é uma ferramenta, assim, muito diferente de todas as outras. Ela fala muito com a gente, porque ele te coloca realmente em contato com a sua própria consciência. Parece que a linguagem fica clara e é muito bom. Então, dentro desse pilar está o Portal de Sirius, que a princípio levou 2 anos para ser elaborado. Ele chegou em 2018. Esse eu digo que foi como uma canalização, porque não foi algo que eu previ, não foi algo que eu elaborei, não foi algo que eu estudei. Pelo contrário, demorou para lançar, ele chegou em 2018, eu só fui lançar ele assim oficialmente ali em 2020, porque eu tive que aprender sobre todos esses arquétipos que se apresentaram aqui, porque eu não tinha conhecimento deles, nenhum. Então, eu tive que me envolver com astrologia, me envolver com arquétipos planetários, me envolver com discos solares, me envolver com conhecimento de Lemúria. Quer dizer, eu tive que fazer uma série de estudos para poder explicar hoje o Portal de Sirius. E é óbvio que eu não fiz sozinha, né? Eu tive a ajuda de muitos astrólogos e todo o povo que vem aí na ajuda trabalhando. Então, assim como todas as outras ferramentas, ele é uma construção de muitos saberes que eu tive que aprender, porque eu, na época, ainda não sabia, não dominava esses assuntos, tá bom? O que que tem dentro desse pilar amarelo? Qual é o curso que tem dentro desse pilar amarelo? Tem o curso do Portal de Sirius, que é essa plataforma aqui. Essas plataformas, gente, elas são de acrílico, tá? Não é um papelzinho impresso, não, de eu vejo o pessoal faz curso de mesa aí com cartolina plastificada. Esses materiais são de altíssima qualidade, tudo em acrílico, coisa mais linda, adesivados são muito lindos. Então, dentro desse pilar, nós temos aqui o próprio Portal de Sirius, que é uma plataforma, todas elas são tamanho A3. Temos aqui o campo dos cards e os cards. O que são os cards? Eles são o Portal de Sirius em lâminas. Então, junto com essa imagem aqui que você pode mandar imprimir num tecido, num papel, ou até em lona mesmo, para ficar grandão, esse é o campo que vai misturar aqui as ferramentas do Portal de Sirius. Se vocês perceberem, essas cartinhas aqui, elas são as ferramentas. Quer ver, ó? Esse diamante cor-de-rosa aqui, ó, é esse aqui, ó, que tá debaixo aqui do dragão. Quer ver? Deixa eu ver mais uma que dá para ver. Não dá para ver muito aqui. Essa bolha aqui, ó, é uma bolha. Não dá para ver qual é o número. Acho que é a bolha número 2. Ela tá aqui. Então, cada
cada ferramenta dessa vira uma carta para que você consiga trabalhar com a mesma energia de duas maneiras, ou via portal, ou via com cartas, junto com outras cartas, junto com tarô, junto com baralho cigano, junto com outras cartas que trazem informações. Essas cartas, gente, elas são ferramentas muito vivas, por isso que elas chamam cards de ação pulsada, porque elas não vão ler, são ferramentas que criam conexões energéticas entre si para criar o campo que vai interferir no campo do nosso interagente. Então, as conexões com essas cartas, elas geram conexões geométricas coloridas e que atuam naquilo que a gente fez. Então, cartas do Portal de Sirius e o próprio Portal de Sirius fazem parte desse pilar amarelo. E agora eu venho trazendo aqui para vocês, não é muita novidade para quem já acompanha o meu trabalho, mas é o meu mais novo trabalho, que é o Pilar Coral, que eu vou falar sobre o Portal Aurora. Quem que chama, né, esse pilar, né? Sabe quando você já cansou? Ai, gente, eu já fiz tanta mesa radiônica, eu já fiz tanta mesa psionica, eu já fiz tanto curso, eu já sei tanta coisa, eu já aprendi tanta coisa que eu saturei. Sabe que tem gente que já está nesse ponto, saturei. Eu não tem mais nada que me fascine dentro desse mundo. Você já viu tanta coisa que dificilmente alguma coisa vai te fascinar. Você já está maduro o suficiente para escolher os seus próprios ferramentas dentro do seu campo, dentro dos seus saberes, e você analisa sem perceber e você atua sem perceber. Quando que é meio que a pessoa já está pronta, sabe? Ela já tem em si. Então, não é tudo que a fascina, não é tudo que a convém. Já a pessoa já entrou mais aqui num processo mais seletivo, aonde ela está no momento de gerar algo, tá? Tipo assim, eu já sei tanto, isso já me saturou de uma tal maneira, a semente já está tão cheia de informação que está na hora de brotar e virar algo. Está na hora de surgir uma ferramenta, ou um método, ou um modo de conexão, ou um livro, alguma coisa tem que nascer de mim. O Portal Aurora vem com esse conceito dentro do pilar coral que e dentro desse pilar, o curso, as atividades que estão dentro desse pilar, eles sempre vão instigar ao seu despertar em todos os níveis, com autoconhecimento, reconstrução de suas malhas energéticas, de seu registro acástico. Então, ele é não é um curso, ele é um pilar, ele é uma concepção que você junta tudo que você já aprendeu, aquilo meio que absorve e já começa a ficar uma coisa só, fica pequeno, tipo, você já absorveu aquele conteúdo, não é algo mais que você precisa ficar consultando. Quando você já absorveu tudo aquilo, o que você faz? Você vem trazendo chaves de conhecimento, chaves que abrem esses conhecimentos. Essa é a proposta do Portal Aurora, aonde você já chegou a esse ponto, que é onde você já começa a trazer chaves para fazer as alterações. Ela é uma ferramenta para as pessoas que estão em processo de criação e em processo de síntese. Quando você vai fazer um atendimento, por exemplo, com o Portal Aurora para outra pessoa, qual que é a sacada dentro do Portal Aurora? O que que você vai oferecer para a pessoa? Cada mesa que você monta, cada trabalho energético que você monta-se com a síntese do seu conhecimento, com as suas chaves de acesso, é um trabalho único e exclusivo para aquela pessoa. Ele nunca será igual, ele nunca vai gerar uma chave igual, mesmo que você faça 1000 atendimentos. Sempre ele será único e exclusivo, porque os seus conhecimentos, as suas chaves, os seus insights, eles estarão exatamente no lugar certo para fazer a conexão certa com o que você sabe, com o que você conhece, com o que você já aprendeu, com as suas respectivas chaves. E aqui eu trouxe, né, Portal Aurora,
Então, foi a conexão das últimas MPUs que nós fizemos que surge o Portal Aurora. Mas essa história vocês vão saber só lá no curso, porque também não vem ao caso. Mas mostrando aqui para vocês como é o Portal Aurora. Essa é a primeira versão, está em dourado. Atualmente ele não está mais em dourado, ele está em branco. Então, assim, trago aqui uma fotografia minha toda feliz, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Deixando aqui meu gratidão a todos vocês que participaram, que quiseram conhecer um pouco mais sobre esses sistemas, né? Então, trago aqui uma frase aqui para vocês. Que as mesas, elas não... Essas mesas que eu trabalho, esse sistema que eu trago para vocês, que eu ofereço como níveis de consciência, como pilares, eles são aprendizados do nosso autoconhecimento. Cada um desses pilares vai fazer uma transformação profunda dentro de nós. E esse é o objetivo que estão atrás das mesas que eu produzo, que eu trabalho. Eu quero que, além de você oferecer, além de você ter uma profissão que é operadora de uma dessas mesas e poder oferecer atendimento com atendimento terapêutico, porque você terá conhecimento suficiente para fazer com isso, a primeira coisa que assim eu trago como lema em todo o meu trabalho, ajudar cada um a despertar a sua consciência individual. Porque assim eu ajudo o despertar do coletivo. É de um em um despertando. Quando nós formos muitos, então nós teremos o despertar coletivo. Essa é a minha função dentro das ferramentas que eu trago. Eu gostaria de trazer essa mensagem para que as pessoas pudessem realmente separar do que acha no mercado hoje em dia, chamando de mesa radiônica, mesa psiônica, mesa transiônica, enfim, um monte de nome aí, de todos os nomes, porque parece um caminho muito fácil de se lidar com energia, parece um caminho muito fácil de terapia, mas na verdade a gente não tem noção de todo o trabalho interno que essas ferramentas fazem dentro de nós. Então, a proposta que eu trago com a minha coleção dessas ferramentas é da mudança que ela vai fazer em você como pessoa, a transformação que vai fazer em você como pessoa. Para daqui 1 ano, 2 anos, você ter uma cabeça, uma consciência totalmente diferente do que tinha quando começou. Para que você cresça na sua condição. Então, o objetivo dessas mesas é primeiro o operador, é primeiro fazer evoluir, sair de dentro de cada um aquela luzinha que eu falei dentro do início, entende? É despertar esse gigante, é trazer luz, consciência, ou a consciência à luz. Seja lá, já misturei tudo. Mas, enfim, trazer a sombra à luz, ganhar consciência, crescer como pessoa, como ser humano e fazer com que o seu caminhar nessa vida seja mais leve, né? A gente pode evoluir pelo amor. Porque evoluir pelo amor é você aprender alguma coisa e falar, nossa, que, que sacada que eu tive, né? Evoluir pelo adoro quer dizer o seguinte: você vai ter que aprender de qualquer jeito. Tua mãe já não dizia, vai por bem ou vai por mal, mas vai assim mesmo. É assim a história da vida, né? E nós temos como missão principal a evolução. Nós vamos evoluir pelo amor ou pela dor. Então, a proposta que eu trago aqui é de evoluir pelo amor, que é ganhar consciência nos processos de autoconhecimento para que nós não precisamos sofrer para aprender. Deixo aqui um resuminho depois, vou deixar esse material disponível para vocês poderem depois se identificar. Eu gostaria que vocês aproveitassem assim 1 minutinho, né? Desse uma conferida nesses pilares e identifica qual deles que você se sintonizou mais. Para saber aí, né, o que que tua alma está chamando e para fazer a nossa ativação aqui, que eu vou fazer uma atividade em conjunto com vocês, tá bom? Então, 1 minutinho aí para vocês se identificarem. Falei o tempo certo, amigo? Passei muito? Quanto tempo eu falei? Meia hora? Tempo certo.
ver o pessoal aqui, vamos lá. Tão linda essa frase, evolui pelo amor. Gosto muito do seu trabalho. Obrigada, Regina. A Beth falou que faz mais sentido. Aurora. Aurora chama. É isso mesmo, gente. É o que na hora, é o que no momento a nossa alma está chamando. E o interessante desse trabalho, quando eu falo de pilares, né? Dentro de pilar tem cada formação. É assim, você não precisa necessariamente começar, eu vou fazer na sequência, um, dois, três, quatro, cinco. É o pilar, você vem por aquele pilar que te chama, porque é o momento que ou é a ferramenta que você está precisando, ou é o que você precisa aprender. Então, é aquele pilar, quando eu sugiro que antes nós não fazíamos, não era dividido por pilar, e sim assim, a primeira mesa, a segunda mesa, uma construção de conhecimentos. Agora elas estão divididas em pilares, com a proposta de se trabalhar com arte. Todos os meus cursos eu trabalho muito com a arte, com a construção, com a pintura, com a elaboração de dinâmicas, porque eu quero juntar aí a arte, a espiritualidade, para que nós possamos ter um aprendizado real dentro da nossa vida. Muito bem, muito bom, Aurora, Portal de Sírios. Então nós somos atraídos pelo portal, tipo, por aquele pilar, porque aquele pilar lá dentro tem aquilo que nós precisamos no momento. Azul e o amarelo, né? O interessante, gente, de vocês saberem é o seguinte: esses cursos, eles não estão amarrados um com o outro, tá? Tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, eu queria fazer, mas eu não queria fazer o pilar completo, eu queria fazer somente uma peça, só o Casa Viva, ou só a mesa, ou só o portal não dá para fazer, o portal só dá para fazer depois que você fez o anterior, né? Queria fazer só a mesa, vocês têm a possibilidade. Eu tenho muito essa coisa da liberdade, eu não gosto de amarrar as pessoas com, com coisas amarradas, entende? Com pacotes, obrigações. Eu acho que cada um faz aquilo que tem vontade no momento certo, na hora certa, que aquela ferramenta vai ser certa para ele. Tá tudo assim no seu tempo certinho? Todas as luas, todos os ciclos, tudo direitinho. Então, entrar dentro desse pilar é você escolher uma das ferramentas que tem dentro e ir ali degustando, aprendendo, porque cada uma vai promover uma mudança muito grande dentro da sua vida. Não tenha dúvida nenhuma. Vai sim. E aqui eu tenho muitas pessoas que já me acompanham, eu já tenho visto algumas aqui, e que podem aí me dizer que realmente é isso mesmo, né? Alguma pergunta, meninas? Alguém quer falar alguma coisa? A Fátima só solta o coraçãozinho, não fala nada. André também, só no coraçãozinho. Jair também. Povo que não fala nada. Bom, eu vou pedir 5 minutinhos para eu tomar uma água e providenciar o meu kit aqui para poder trabalhar com vocês, tá Aí bom? tá com a mão levantada, Régia. Quem? E o Jair precisa levantar a mão para falar? É bem capaz. Fala, Jair. Boa noite. Só uma observação, né? Nós temos aqui no grupo pessoas que já são avançadas, já na prática das mesas, e pessoas que começaram recentemente com a radiestesia e com radiônica. Só um apontamento. Eu conheci o trabalho da Régio há 20 e tantos anos atrás, depois de ter feito um curso de uma mesa que, para mim, eu não senti ressonância nenhuma. Para mim, era só um desenho. E eu não entendi o porquê, né? Porque, na verdade, o que tem por trás desse trabalho artístico que ela faz, que ela representa muito bem essas simbologias, esses arquétipos, é todo um trabalho energético e espiritual. Cada mesa dessas realmente tem vida, porque ela faz trabalho, ela recebe inspirações sobre os lugares onde ela tem que trabalhar, as egrégoras, ela faz movimento com pessoas, com grupos. Então é muito diferente de você inventar da sua cabeça um desenho e criar uma mesa. Vou fazer uma mesa para ganhar dinheiro. Né? Não, não é assim. Né? O trabalho dela é muito além disso. E para dar também um direcionamento, né, às pessoas que estão começando agora, queria que você fizesse um comentáriozinho assim, a diferença de você trabalhar radiestesia com os gráficos para trabalhar com as mesas.
Você quer que eu fale sobre isso? Só um pouquinho, porque nós temos aqui alunos que vieram do curso de radiestesia e devem Tá, estar com tá, tá, curiosidade, né? tá, tá. Uma coisa não interfere a outra, Jair. Uma técnica é a técnica e a mesa é a mesa. Eu acho assim, não dá para comparar porque são dois trabalhos diferentes. O gráfico, você vai ter aquele trabalho de identificar o gráfico, para que que ele serve, qual a função dele, saber o tamanho certo, as formas que estão lá dentro vai norteá-los, vai colocar um objetivo, vai colocar um tempo. Quer dizer, é um mecanismo que você monta e deixa ali funcionando por aquele tempo. A mesa não, a mesa é diferente. É um mecanismo que você abre, faz, fecha, acabou. Você não monta nada, não fica nada, entendeu? É tipo assim, você abre, faz o trabalho, você envia as frequências uma atrás das outras, em questão ali de 15, 10 minutos, e fecha o trabalho e aquilo já foi. Então você não fica com gráfico, você não fica com testemunho, você não fica com nada. Ali ativando aquele processo acontecendo. É um processo, vamos assim dizer, mais quântico, mais rápido, mais direcionado, mais assim. É diferente, tá? É como você é, montar com imagens e montar com pensamentos e arquétipos. Mas, na verdade, a função sempre é a mesma, de atuar no campo informacional do nosso interagente, com técnicas diferentes. Uma talvez mais rápida, mais pá, rápida, e a outra mais elaborada. Acho que é isso a diferença. Faz sentido, Jair? Você, com a experiência que você tem, o que que você acha? Eu te devolvo a pergunta. Então, os gráficos, né, que nós trazemos lá da radiestesia clássica, eles já foram muito estudados, né? Eles têm já uma egrégora, né, de pessoas que utilizam e eles são, assim, digamos que mais cartesianos, né? Já com as mesas, você consegue trabalhar num nível mais multidimensional, uma velocidade mais acelerada, né? E você se liberta um pouco, né, daqueles paradigmas que você tem lá na radiestesia clássica, né? Os dois trabalhos são interessantes, né? São níveis de consciência, né? Mas são bem diferentes. Alguém mais quer fazer algum comentário? Pergunta? Ninguém, né? Sim, professora Régia, Fala, Joyce. eu comecei a aula com o professor Jair, não tinha contato nenhum com a radiestesia, com a mesa radiônica, e o meu primeiro contato foi com o curso dele, e a primeira contato que eu estou tendo com a mesa radiônica é ouvindo a senhora nessa palestra, e a consciência que eu tenho hoje é que foi uma pergunta que eu fiz logo lá no começo, aí a senhora já iniciou a aula e as sincronicidades foram acontecendo durante a sua palestra. E eu fiz a pergunta assim, professora, é a mesa que escolhe a gente? Porque a sensação que eu tenho é essa, né? Que a mesa que escolhe a gente. E durante a É. palestra, respondendo cada pergunta e eu quero me aprofundar mais, porque a única intenção que eu tenho é colaborar com o coletivo, né? Colaborar com a espiritualidade do coletivo. É a sensação que eu tenho desse chamado. Sempre tive Então, esse o contato. seu seria o pilar violeta das MPUs, né? Que tem mesas que trabalham para o coletivo.